Bom dia a todos. Eu acredito que hoje nós temos o maior número, né, pastor? É porque foi liberado, né, nesse sábado aí, as atividades não essenciais também, com os cuidados devidos. E isso, de certa forma, atinge a todos, não só o povo dos negócios, mas também nós, o povo da igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Então, nossa lição de hoje é a lição de número 12. Lição de número 12. E o texto básico está em Zacarias, capítulo 6, 9 a 15. Zacarias 6, 9 a 15. A coroação de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim, de Zacarias, né, lógico, dizendo: recebe os que foram levados cativos, a saber, de Eudai, de Tobias, de Gedaías, e vem tu, no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Nossa lição está baseada em cima desse texto e mais diretamente do livro de Zacarias, que já foi estudado, capítulo 3, na semana passada. E a introdução da lição faz lembrança aqui um pouco do capítulo 3, que se estudou semana passada. Na lição anterior, vimos que Jesus é aquele que nos justifica, nos liberta das nossas vestes poluídas pelo pecado. Ele silencia todas as acusações de Satanás contra nós, não permite que o inimigo abra sua boca contra nós, em virtude das nossas transgressões. Esse é o estudo da semana passada. Os que estiveram aqui, os que puderam ver em casa, foi estudado a lição, e o pastor trabalhou muito em cima dessa parte que nós estamos vendo aqui, é a introdução da lição. Quando Zacarias tem aquela visão de Deus, e que Josué estava ali com as suas vestes sujas, manchadas, e nós estamos vendo pelo decorrer da lição, que isso significava a impureza, o pecado e assim por diante. Na lição de hoje, é apresentado um aspecto maravilhoso da obra de Jesus em nosso benefício. Que aspecto maravilhoso é esse? Se nós já vimos na semana passada que Ele nos liberta e que, acima de tudo, Ele cala o inimigo. Você teve aquela experiência de ficar pensando aquelas coisinhas erradas que aconteceram nas suas vidas, martelando? Pois é. Eu diria que isso é obra do acusador. Mas quando nós temos consciência de que Deus, em Jesus, calou a boca do inimigo, nós nos livramos disso. É bem simples isso? Talvez não. Talvez a gente tenha que fazer um certo esforço espiritual para entender, para conseguir ter essa experiência. Mas ela é verdadeira, ela é real. Para quem já teve essa experiência, sabe disso, entende muito bem o que eu estou falando. Jesus, como o Senhor, silencia Satanás. Por quê? Porque
a Bíblia fala que Deus, ao perdoar os nossos pecados, Ele se esquece. Por que nós temos que ficar martelando aquilo que ficou para trás, como foi dito? Aquilo que foi bom, ficou para trás. Por que não esquecer daquilo que foi ruim? Eu costumo dizer isso sempre. É hoje que ficou. O que está na frente a Deus pertence. Se estivermos com Deus, com certeza, vamos trilhar vitoriosamente. Eu brinco às vezes com as pessoas, falam, eu não tenho tempo para isso, para aquilo, para aquele outro. Você não tem tempo para nada. Você não é dono do tempo. O que é isso, gente? O que nós fazemos é mau uso do tempo. Isso é a verdade. Porque o tempo não me pertence. Eu tenho quantos anos? 3, será? 20. dias. Horas. Pastor Carlos traz uma frase assim: põe a mão na sua consciência. Eu não sei se a gente é muito descuidado das coisas. Não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus nos garante vitória, se estivermos do lado dele. Se não dermos a ele as nossas costas, com certeza. O texto vem falando então de uma visão de Zacarias. Eu fiquei imaginando, enquanto estudava a lição, enquanto relia a lição, como que Zacarias ia transmitir isto a um povo que vivia distante de Deus? A um povo que vivia altos e baixos, tanto quanto nós vemos em todos os tempos, em todos os países. Deus deu uma missão, Deus deu uma visão, e Ele tinha que transmitir isso. E Ele tinha que procurar, de certa forma, a melhor maneira para que as pessoas entendessem aquilo que Ele estava transmitindo, senão era perda de tempo. O povo estava exilado e agora começava a voltar. Deus fala para Zacarias, você vai lá e fala com aquelas pessoas lá, e pega de lá uma oferta e faz coroas. E já no primeiro tópico nós vemos a coroação do sacerdote. Coroação de sacerdote. Onde que já se tinha visto ou ouvido isso na trajetória? Coroar um sacerdote. Nunca. Mas agora Deus estava mostrando para o povo essa situação. Bom, vamos abrir um parênteses. Isso já era figura da vinda de Jesus, o sacerdote e rei, que está no título da nossa lição. O pastor tem comentado nos estudos da semana, hoje é fácil a gente entender certas coisas. Por quê? Porque nós já passamos por essa fase através das outras pessoas. Mas imagina eles. Imagina eles na época deles. A dificuldade que eles teriam de entender uma situação como essa. É bem verdade que eles conheciam a história deles em tempos que eles viviam em crise, de distanciamento de deuses, e eles estavam abandonados, e eles estavam sendo escravizados, e Deus os socorria. Eles sabiam também disso. O problema, sabe o que era? Era o tempo, o chamado tempo. Isso demora muito.
Desde que aconteceu aquilo e o povo desviou, até que Deus se lembrasse do povo e o socorresse, demorou muito tempo. E às vezes a gente se apega em ideias parecidas como essa no nosso dia a dia. Ah, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, amanhã eu faço, depois de amanhã eu resolvo. Então eu fico imaginando a dificuldade do profeta, o Zacarias e tantos outros que falaram em nome de Deus, transmitindo a mensagem, anunciando a vinda do Messias, para colocar, a gente diria, na cabeça das pessoas, a mensagem de Deus. Eu estava sentado e eu pensava, o que isso tem a ver comigo? Muito a ver. E eu dou apenas 2 sugestões. Eu posso estar ligado ou não ligado. Se eu estiver ligado, atento, eu vou estar vivendo a nossa era. Onde Jesus já veio, onde nós temos todas as informações do que Jesus fez por nós, no povo, desde quando ele nasceu até está fazendo hoje. Ou não. Ou fico vendo isso como história. Oh, que história bonita. Oh, que homem feliz foi Zacarias, tendo visões de Deus. E a aplicação disto? Então, a coroação do sumo sacerdote era algo... Como assim? Desde quando isso? É a pergunta que nós fazemos de vez em quando. Desde quando isso? Eles não conseguiriam entender. Por quê? Porque se referia a um tempo futuro, quando a presença de Jesus se faria no meio deles, quando Jesus estaria restaurando todas as coisas, e eles já pensavam em restaurar fisicamente, restaurar o reino, aquele reino que vivia em altos e baixos, e cada vez se afundava mais, Jesus viria para restaurar. Será que hoje nós entendemos a mensagem de salvação para as nossas vidas, para a vida da igreja, para a vida das famílias, para a vida do país, para a vida da cidade? Será que nós entendemos? Ou nós continuamos como eles? Mudou a minha vida, está ótimo. E às vezes a gente quer que mude do jeito da gente ainda. Não como Deus planejou, mas como nós planejamos. Então vejam bem que quando Zacarias tem essa visão e começa a agir dessa forma, eu imagino as pessoas tudo. Zacarias deve ter pirado. Fazer coroas para ungir um sumo sacerdote. Por quê? Porque eles não entenderam a mensagem de Deus. E muitas vezes nós agimos da mesma forma. Deus está falando a cada dia aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Nós não conseguimos entender. O segundo tópico, a gente vai correr um pouquinho, que quero gastar um pouquinho mais de tempo no último tópico. O segundo tópico vem mostrando que, nessa sequência toda, Deus estava mostrando para Zacarias a vinda. Até agora, ele estava falando de alguma coisa, agora ele está falando a vinda do renovo, que era Jesus. Mas isso estava figurado, por isso que eu acredito, que eles tinham muita dificuldade de entender, e às vezes a gente tem também, porque isso estava se exemplificando na pessoa de Josué. Aí faz coroas, põe na cabeça de Josué. Mas na verdade não foi posto na cabeça de Josué. Coroa na cabeça. Figurado. Como aquela dor de cabeça que você acha que vai ter por alguma coisa, que você teve por alguma coisa, mas não teve dor de cabeça, coisa nenhuma. Essa era a figura que nós podemos trazer para nós aqui, para podermos entender. A coroa na cabeça de Josué. E essa coroa foi colocada, era para ser colocado no templo. Veja que a lição, a gente precisava de muito tempo
para ir passo a passo para facilitar o nosso entendimento. Essa coroa era para ficar no templo. E a coroa, se era para pôr na cabeça do sumo sacerdote, mas que não cabia na cabeça do sumo sacerdote, por causa da hierarquia, a coroa caberia na cabeça de um rei, mas eles não tinham rei. Eu vou lá no meio daquele povo e fico lá imaginando a mensagem que eles estavam ouvindo. Desde quando eles pecavam, eles se afastavam de Deus, Deus permitiria que até o rei deles fosse levado cativo. Então, agora uma coroa, para pôr na cabeça do sumo sacerdote, não entendi nada. Não, uma coroa vai ficar no templo. Mas espera aí, coroa no templo? O que o rei tinha a ver com o templo? O templo não era tarefa do sumo sacerdote? Parece que eu estou misturando tudo, mas era isso mesmo que eu queria. Cuidar do templo não era tarefa do sumo sacerdote? Mas agora a coroa no templo. Aí nós vamos lá já para outro tópico. Quando vai falar de um rei sacerdote, ou sacerdote rei. Às vezes a gente lê rapidão, a gente lê sacerdote e rei, mas não é isso, sacerdote e rei. Sacerdote, rei. É interessante a gente olhar com um certo olhar crítico certas vezes. Por quê? Porque a gente encaixa melhor as coisas. Se nós não formos críticos em certa situação, quando nós estamos olhando, quando nós estamos vendo, quando nós estamos vivendo, nós não conseguimos às vezes encaixar direitinho. Nós encaixamos mais ou menos. Então veja bem, coroa para um sacerdote. Sim, vamos entender agora que esse sacerdote era sacerdote, esse sacerdote que viria, sacerdote rei. E é interessante a gente ver que a lição traz isso, que o sacerdote, ele representava o povo a Deus e Deus ao povo. Ele representava. Agora veja bem que o rei já é diferente. O rei, ele não podia fazer isso. Ele dominava o povo, ele dava ordens. A palavra do rei estava resolvido. Se ele fazia direito, ótimo. Se ele fazia errado, ruim. E é interessante a gente olhar aqui que o rei só poderia fazer direito se ele estivesse sendo orientado pelo sacerdote. Senão, ele se distanciava. E o sacerdote não poderia fazer nada se o rei não estivesse vivendo de acordo com a mesma ideia vinda de Deus, a qual o sacerdote tinha a competência ou a tarefa de transmitir. É interessante. Se o rei ouvia da parte de Deus a mensagem que Deus transmitia através do sacerdote, ótimo, o rei seria orientado pela palavra de Deus e o povo caminhava corretamente. Do contrário, quando o rei não ouvia, vejam bem, quando o rei não ouvia a mensagem de Deus através do sacerdote, o rei desviava e o sacerdote tinha as mãos amarradas, figuradamente, claro. O sacerdote não podia fazer nada, porque era o rei que dava as ordens. Se as ordens do rei fossem orientadas pela palavra de Deus, ótimo, o trabalho do sacerdote era produtivo. De outra sorte, não. Porque o rei que dava as ordens, o rei maltratava, o rei mandava prender os profetas, o rei mandava matar os profetas e assim por diante. Então, o Zacarias teve essa visão de um sacerdote rei. Aí sim,
Aí as coisas, como a gente costuma dizer, como a gente costuma ouvir, andava nos trilhos. Porque era a vontade de Deus feita de maneira correta. E essa figura vai chegar onde? Qual homem na terra teria tanta qualidade ou tanta intimidade com Deus para ser sacerdote e rei? Ninguém. Aí se a gente volta um pouquinho no começo da lição passada, que Josué, o sacerdote, com as vestes sujas, manchadas pelo pecado, estava para ser julgado, e o juiz no seu lugar, o acusador do lado, o juiz fala: acusador, você não tem lugar aqui. O juiz fala para os seus assistentes: toma o Josué, tira as vestes sujas de Josué e veste-as com vestes limpas. Isso quer dizer o quê? Purificação. A quem devemos a purificação dos nossos pecados? A quem você deve, eu devo a purificação do meu pecado? A Jesus. O único, o sacerdote rei. Aí a gente volta mais um pouquinho, outra vez. Aquele que silencia Satanás, se nós estivermos atentos aos seus ensinamentos, se nós estivermos atentos à sua vontade revelada na sua palavra. Nessa palavra que vem trazendo dentro essa revelação que Zacarias teve do renovo. A gente acostuma virar as páginas de uma outra forma que a gente tem que fazer agora. Então a gente está tendo dificuldade. O terceiro tópico, a paz entre os dois ofícios. Acho que eu já falei um pouco disso. A paz entre os dois ofícios. Seria até fácil a gente olhar de maneira literal. Eu agora tenho os dois ofícios, eu vou cuidar disso, fica mais fácil. Mas nós vemos já também que isso vinha do renovo, aquele que nasceria de uma terra seca, onde não havia esperança. A raiz de Davi. Por que a raiz de Davi? Porque Deus havia feito uma promessa de que o reino de Davi, ele prosperaria, ia ter altos e baixos, sim, mas um dia ele renasceria e seria um reino eterno. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus. Por isso que nosso trimestre, a lição, tudo sobre Jesus. Então, fala-se, mas o principal é Jesus. E nas nossas vidas, o principal, se nós estivermos agindo de outra forma, é bom repensar. É Jesus. Por que a gente é sem Ele? Que? Durante essa semana a gente teve algumas notícias desagradáveis e eu fiquei imaginando pessoas que estavam vivas e deram fim às suas vidas. Eu fiquei pensando, pessoas que já estavam mortas espiritualmente, não tinham esperança, acabou a esperança. Não tinham rumo a seguir. Quando acontece isso? Com certeza. Perdeu-se o controle. Por quê? Por quê?
porque não tinham Jesus, o sacerdote rei, para cuidar das suas vidas. Ele está disposto a fazer isso na minha, na sua vida, na vida do seu povo, na vida da igreja. Mas é preciso que a gente esteja atento à sua voz. Que voz é essa? A voz da palavra. Às vezes você pode falar, mas eu não escuto muito bem, mas você pode ler. Aí eu não enxergo. Bom, se você não enxerga, não escuta, o negócio está ruim mesmo. Que não seja isso um ato espiritual nas nossas vidas. Que não seja isso um problema espiritual nas nossas vidas. Que possamos estar atentos a isso. Então, havia paz entre os dois ofícios. Lá já no segundo parágrafo dessa página. E nós podemos perceber a necessidade da união entre os dois ofícios. O ofício sacerdotal necessitava do poder e autoridade do rei, foi o que eu já disse. Isso pode ser visto nas muitas vezes que um rei desobediente se assentou no trono. O culto ao Senhor cessava, a idolatria se instalava, o sacerdote não tinha autoridade ou poder para manter o culto a Deus durante esses tempos. Se a gente pensar de uma maneira global, nós temos já observado situações parecidas. Que o povo de Deus não tem autoridade para manter comunhão com Deus. Já pensou nisso? Bom, você está proibido ir na igreja por causa da pandemia. Ótimo. Ótimo nada, ruim. Agora está proibido de cultuar a Deus. Era essa dissonância que acontecia entre o sacerdote e o rei antes, não hoje. Eu vou repetir aqui. O ofício sacerdotal, estão com a lição aí, dá para acompanhar, necessitava do poder e autoridade do rei. Isso pode ser visto nas muitas vezes que um rei desobediente se assentou no trono. O culto ao Senhor cessava. A idolatria se instalava. O que tem a ver comigo? É a pergunta que eu faço sempre. Tudo a ver comigo. Apesar de eu não viver, nós não vivermos em regimes parecidos, mas nós temos a palavra de Deus nos orientando cada dia. Quando nós recusamos ouvir a palavra, aceitar a palavra, querer praticar a palavra, buscar comunhão, nós estamos virando as costas, nós estamos agindo em mão contrária. E o sucesso disso? Que sucesso? Impossível. O sacerdote não tinha autoridade. O sacerdote rei tem autoridade sobre a sua vida hoje? Oxe, a palavra é difícil, né? Dura, né? O sacerdote rei tem autoridade sobre as nossas vidas. Nós damos total autoridade ao sacerdote rei para que ele reine e nos conduza. Será? Será que de vez em quando a gente não amolece as pernas, não fraqueja? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente possa aprender isso. Que para que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, seja uma vida de sucesso, nós precisamos estar atentos à orientação da palavra de Deus para as nossas vidas. De outra sorte, nós vamos ser os mais ou menos da vida, se é que isso existe. Então, irmãos, que essa lição venha mudar a nossa maneira de pensar, de nos conduzirmos como cristãos. Jesus, o sacerdote rei.
Conclusão: em Jesus, Deus satisfaz as exigências da sua justiça, enquanto abre o caminho para a plena revelação da sua terna misericórdia. Como Filho de Deus encarnado, sem pecado, Cristo, o Rei, é capaz de, ao mesmo tempo, sustentar, executar a lei de Deus e de permanecer no lugar dos verdadeiros culpados. Permanecer no lugar dos verdadeiros culpados. Para receber a justa ira de Deus contra os seus pecados. Jesus é o grande rei do seu povo. O grande sumo sacerdote, que providencia para nós um lugar de refúgio e abrigo para nos livrar do poder destruidor da justiça de Deus. Na verdade, Jesus Cristo não apenas é aquele que providencia o lugar de refúgio, mas Ele é também o lugar de refúgio que nós, pela graça, agora buscamos. Ele não somente providencia, mas Ele é. O que eu aprendo com essa lição? Que eu preciso estar em Jesus. Se eu buscar isso cada dia na minha vida, com certeza ela vai tendo cada dia um sentido diferente. Cada dia ela vai me conduzir de maneira diferente. Quantas vezes nós pedimos para Deus mudar algo nas nossas vidas que nós não conseguimos. Mas pedir para Deus mudar é ótimo, é necessário, é preciso. Mas é preciso que nós também façamos a nossa parte. Ou seja, estejamos dispostos a receber de Deus essa mudança, essa transformação. E nós precisamos disso cada dia. Não sabemos até quando, mas nós precisamos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos anime cada dia. E que os obstáculos que estiverem em nossa frente, a gente possa saber que Deus, nós estando em Jesus, Deus conosco, nós vamos estar vencendo. Que Deus abençoe cada um de nós, nosso dia, e que logo mais à noite a gente possa estar aqui de novo, animados para prestar culto a Deus. Não assistir o culto à lição de escola dominical, não isso, mas prestar culto a Deus.